classificadores que identificam o crédito, normalmente, ok? Então eu tenho um crédito que tem uma dotação de 1.000, que tem uma dotação de 500, eu tenho um crédito para construir uma escola, eu tenho um crédito para construir uma UPA, por exemplo, e a dotação é o valor do crédito, ok? Então esse é o primeiro ponto, porque quando a gente vai estar falando dos tipos de crédito, muitas vezes a gente está falando de alteração de algum desses classificadores. Ah, eu tenho um crédito que está na fonte A e eu quero jogar para a fonte B, por exemplo, né? Da fonte 500 para 502, por exemplo, ou para 501. Okay? E nós temos vários tipos de crédito, apesar da 4320 só falar de praticamente 3, né? Os adicionais, da enfoque, né? Que está implícito que eu tenho um crédito inicial. Quando eu aprovo o valor, eu tenho lá o chamado crédito inicial. Né? Aí eu tenho os créditos suplementares, especiais e extraordinários. Mas no meio do caminho aparecem outros tipos de crédito, como o crédito antecipado pela LDO. O que é um crédito antecipado pela LDO? É quando eu coloco um artigo na minha LDO, não coloca na LOA, é uma prática da União, que diz o seguinte: se a lei orçamentária não for sancionada até 31 de dezembro, fica autorizado a execução de créditos orçamentários com o valor do PELOA, né, das seguintes tipos de despesas, por exemplo. Né? Então, normalmente na União, o que se coloca? É chamada de despesas obrigatórias. Pessoal, dívida, os bolsos da vida. Aí você aproveita até o anexo que tem link lá com o artigo 9º da LRF, das despesas obrigatórias para fim de contingenciamento. Todo aquele anexo de despesas obrigatórias, você, com base no PELOA, ainda não tendo a LOA, você autoriza. Normalmente são despesas que o parlamento não muda. E aí você evita parar a máquina administrativa, ok? Então eu não tenho um orçamento, também a regra de um 12avos não é uma regra boa. Por quê? Às vezes eu estou precisando pagar uma parcela grande de uma dívida em janeiro, em fevereiro. E um 12avos não é suficiente. E acaba colocando o gestor para fazer uma despesa sem ter autorização orçamentária. Né? Então o pessoal da vida, então essas despesas obrigatórias, coloca na LDO, o parlamento não aprovou, ou aprovou, mas o chefe do executivo não sancionou. Fato é, 1º de janeiro, eu não tenho LOA aprovada, sancionada, olha para o PELOA, vê a LDO, que está autorizado e já antecipa. Inclusive no livro de Pecasco, né, tem esse lançamento contábil da antecipação da LDO, e alguém pergunta, e aí, quando vier a LOA, como é que faz o ajuste, se já tiver empenhado, liquidado? Tem lá toda a sistemática para fazer a contabilização. Né? Você vai e lança o orçamento total e tira o que você tinha lançado. Você complementa, na verdade, os lançamentos em função do PELOA, certo? O que você já lançou. Essa é a linha geral. Tá? E um outro crédito que aparece aqui são os créditos reabertos, previstos lá na Constituição, previstos na 4320. Vamos passar por eles. Né? Bom, primeiro crédito é o inicial, aprovei lá na LOA, e depois eu posso alterar o orçamento. E aí eu posso suplementar, né? E aí eu normalmente suplemento algo que já existe. Então a característica do crédito suplementar é, eu já tenho um crédito, eu já passei pelo crivo do parlamento. Por exemplo, o parlamento já disse, está autorizado executivo a você construir a escola. Então o mérito daquele crédito já foi, o parlamento já se pronunciou. Aí eu digo, parlamento, mas você me autorizou 1.000, eu estou precisando de 1.500, então eu preciso de uma suplementação. Né? E aí eu vou pedir um crédito suplementar neste caso, né? Para algo que já existe. Mas pode ser que apareceu a necessidade de construir a escola ou duplicar a estrada ao longo do ano. E aí algo novo. Algo novo, crédito especial. Se algo novo não passou pelo crivo do parlamento, não passou pelo crivo do parlamento, eu tenho que passar. Por isso eu não posso ter nada de algo novo que seja por um ato só do executivo. O algo novo tem que ter uma lei específica. O parlamento tem que se pronunciar. Ele ainda não se pronunciou se a sociedade quer fazer aquela estrada, se a sociedade quer priorizar aquela escola, ok? Então por isso o crédito especial é sempre por lei. E o extraordinário? Aí o extraordinário, ele tem uma característica que tem hora que ele pode ser um pseudo especial ou um pseudo suplementar. Por quê? A característica do extraordinário é ser urgente e imprevisível. Imprevisto. Não estava na previsão. É urgente. Pode ser que eu tenha algo urgente
de algo que já existe no orçamento. Então, exemplo, eu tenho no orçamento distribuição de cestas básicas para casos de calamidade, por exemplo. Pô, mas teve uma baita de uma calamidade. E o valor que eu tenho lá no orçamento, de 1.000, não é suficiente para distribuir as cestas básicas. Eu preciso de 2.000, certo? Então, seria um crédito suplementar. Mas não dá para esperar o parlamento fazer um ato e tudo. É algo urgente, foi imprevisível. Crédito extraordinário. Tá? Vai ser um crédito extraordinário, eu chamo com carinha de suplementar, certo? Na essência não é extraordinário, né? Ou seja, na forma, na verdade é extraordinário. Na essência eu estou suplementando, uma espécie de suplementação do orçamento. Pode ser que eu não tivesse no meu orçamento nenhuma ação para atender calamidade. Seria algo novo. Sendo algo novo, mas como é urgente e imprevisível, extraordinário. Com carinha de especial. Né? Por quê? Porque não existia no orçamento. Ok? Então, o que caracteriza o extraordinário é urgência e previsibilidade, né? Ok? Então, basicamente, essas são as três características. E aqui é um ponto, um slide que eu comento no livro, foi o que apareceu das maiores dúvidas na pandemia, né? A pandemia ensejava muito crédito extraordinário, e aí, normalmente, os municípios perguntavam, mas eu preciso decretar calamidade? Né? Por que perguntavam? Porque ele dizia o seguinte: a abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra, comoção interna ou calamidade pública. O como as é exemplificativo, ele não é exaustivo, não é somente para aquelas situações, é para situações que se equiparem, situações que estão equivalentes, não é? E aí, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, se eu vou abrir um crédito extraordinário, eu tenho 3 requisitos básicos para um crédito extraordinário. Primeiro, imprevisibilidade. Segundo, urgência. Terceiro, materialidade. Eu não vou abrir um crédito extraordinário para qualquer crédito de qualquer valorzinho. Isso aqui é imprevisível e tudo. Quebrou o cano da delegacia, imprevisível, crédito extraordinário. Não vou fazer para qualquer valor. Então tem que ter algum material para você realmente usar a sistemática do crédito extraordinário. Né? E aí, no livro eu trago exemplos, por exemplo, de que nem sempre você tem que estar em calamidade, ok? Exemplo clássico na União. Você teve a situação dos venezuelanos entrando na fronteira ali por Roraima, né? E aí daqui a pouco estavam vários venezuelanos acampados lá em Roraima, e precisava dar atenção àquelas pessoas que estavam ali. Teve que movimentar o exército, fazer hospital de campanha, isso gasta, isso é dinheiro. Não estava na previsão do orçamento da União. Crédito extraordinário para atender aquilo. Veja, o Brasil não estava em calamidade, Roraima não decretou calamidade necessariamente, a União não estava em calamidade, foi um crédito extraordinário, ok? Outro exemplo, Olimpíadas, Rio de Janeiro, em crise fiscal. Rio de Janeiro em crise fiscal não tinha o dinheiro para cumprir um compromisso que ele assumiu com o Comitê Olímpico, de fazer a entrega lá de uma determinada obra. A União precisou entrar com 300 milhões ali. Na hora que a União precisou entrar, algo imprevisível, a União não estava, urgente, o nome do Brasil estava em jogo ali, com a questão de um evento internacional e compromisso do país com o evento internacional, não era um compromisso só do Estado, certo? E a União, então, abriu um crédito extraordinário para tocar aquela obra, para continuar aquele requisito para as Olimpíadas e entregar, né? Portanto, não tinha um país em calamidade, não tinha uma situação, mas é algo urgente e imprevisível, ok? Então, pode acontecer não só em caso de calamidade. E existem os créditos reabertos, né? Os créditos reabertos, a previsão é que, se eu abrir um crédito suplementar especial nos últimos 4 meses do ano, eu posso reabrir pelo saldo não executado. Qual é a lógica disso? O legislador chegou e acordou assim, peraí, 2 meses, 3 meses. Não, 4 meses, 4 é um número lindo, vamos colocar 4? Não. Isso tem a ver com a própria dinâmica do crédito no governo federal, né? Você manda no governo federal o PELO em 31/8. Daí apareceu algo novo, especial, ou algo extraordinário nesse espaço em que o projeto do ano seguinte está no parlamento. Então, nesse cenário, você
Diz o seguinte, eu não vou lá no parlamento inclui isso aí que apareceu algo novo. O que acontece é, se você abrir o crédito e não utilizou tudo, fica autorizado a abrir para o ano seguinte. Seria, que a gente chama também, na área de princípios orçamentários, uma exceção ao princípio da anualidade do crédito, né? Você poder reabrir aquele pelo saldo no ano seguinte. E aí vem os requisitos, né? Porque eu descobri com essa questão de, falando de créditos, a gente precisa saber quais os tipos de créditos, quais os requisitos para abrir e os recursos que vão financiar aquele crédito. Vimos os tipos, né? Quais os requisitos? Os requisitos, eles têm uma coisa básica, gente. Nós temos uma lei orçamentária, ela foi aprovada como lei. Quando eu aprovo um crédito adicional, eu estou alterando ela. Então, para alterar uma lei, eu tenho que ter uma outra lei, ou um instrumento infralegal baseado em lei, certo? O que é isso? Eu posso alterar o elemento de despesa por decreto. Por quê? Porque a lei diz que eu posso fazer isso, uma outra lei. Ok? O que eu falei, na União, já vou antecipar aqui, a gente altera fonte de recursos por portaria do secretário de orçamento. Por quê? Porque a LDO autoriza. Então tem uma lei que autoriza ele por portaria a fazer aquilo. Ok? Portanto, nunca podemos esquecer dessa premissa. Por tratar-se de uma alteração da LOA, todo crédito adicional está amparado por algum instrumento legal ou com força de lei. Né? Então, a medida provisória é um crédito extraordinário com força de lei. Né? Portanto, a regra geral é: algo novo pode ser por decreto. Por quê? O parlamento já analisou o mérito. Aí o parlamento chega e diz o seguinte: olha, eu já autorizei você a construir a escola. Se a dotação não for suficiente, você, executivo, pode suplementar até tanto, tá? Desde que você indique o recurso que vai financiar. Então o parlamento está te dando flexibilidade, ok? Para você suplementar sem ter que perguntar para ele. É como se ele dissesse: não precisa, eu já disse que você pode fazer a escola. Se não for suficiente, só arruma o dinheiro, ok? Por isso você pode fazer até um determinado percentual. O decreto, Feijó, qual é esse percentual? Não existe na legislação dizendo até 20, até 30, é normalmente o que se acorda ali entre o parlamento e o poder executivo. Logicamente que tem uma certa razoabilidade aí. Você não vai dizer, pode suplementar até 1000%, até 200%. Né? Tem algo razoável aí nessa relação. Okay? Especial, projetos de lei. Por quê? Algo novo. Então não tem possibilidade de você dizer, eu abri um crédito especial por decreto. Não, tem que ter lei, né? Que é algo novo. Já vi, por exemplo, a LDO também, de município, às vezes LOA, e eu não recomendo a LOA, e jamais também não daria certo na LDO, colocar assim, fica autorizado o Poder Executivo a abrir crédito especial até o limitante. Isso é inconstitucional. Isso não pode. Ok? Então, o Executivo, para abrir crédito especial, tem que mandar uma lei do Parlamento. Essa é a lógica. E aí o extraordinário pode ser por medida provisória, no caso do presidente, ou em estados que na sua Constituição incluiu a medida provisória, ou decreto, tá? No caso do chefe do Poder Executivo. Aqui tem uma questão muito interessante que outro dia teve uma prefeitura de capital que me procurou, inclusive porque o tribunal estava batendo essa regra e acabou indo para o MCASP, né? Que é o seguinte: imagine aqui, eu abri um crédito de 1000 para construir a escola. Só que foi um crédito especial. No meio do caminho, eu decidi que eu quero construir a escola. Aí eu mandei uma lei, o parlamento, a pedir um crédito especial. Aí cheguei e comecei a escola assim, opa, não é 1000, vai ser 1500 que eu vou gastar. Preciso de mais 500. O próximo crédito será especial ou suplementar? Eis a questão. Isso foi um debate no GTCOM, no Grupo Técnico de Contabilidade, que nós temos a experiência da SOF, e o que está no MCASP é fruto desse debate. Primeiro ponto: não existe legislação específica, lei, que responda isso. Né? A lei 4320 diz que é especial, a lei tal. O que existe é uma interpretação da SOF, da Secretaria de Orçamento Federal, que acabou sendo plasmada lá no MCASP. E qual é a lógica? A SOF, ela entende crédito adicional sempre olhando
para o que estava na lei inicial e não na lei mais crédito, né? E por que eu digo isso? Porque eu fui um que, na primeira análise, eu disse, olha, bom, se eu abrir o crédito especial, eu incluí na LOA. Se eu estou querendo algo a mais, já está na LOA, é suplementar, né? É um raciocínio lógico isso aí. Pode até não estar certo, mas que é lógico é. Né? Só que o referencial da SOF não é o lei mais crédito. É sempre o lei. Então, agora quando eu vou olhar para a lei, ele não existia. Então, regra geral, o próximo crédito será especial, exceto se a lei do crédito especial colocar um artigo e disser, fica autorizado o Poder Executivo a suplementar valores, tal, na lei do crédito especial, entendeu? Então, o próximo, regra geral, se a lei do crédito especial se calar, terá que ser especial, que significa que terá que mandar um novo projeto de lei, ou, se tiver um artigo na lei do crédito especial, o próximo poderá ser por decreto, suplementar, por exemplo, ok? Então, mas volto a dizer, onde é que está escrito em termos de lei isso aí, essa regra? Não tem. É a interpretação, depois colocada no N caso. Ok? Recursos disponíveis, né? Vejam, a Constituição ela fala o seguinte, se vai abrir um crédito suplementar especial, você tem que indicar o recurso. Veja que ela não diz para tudo. Então, o crédito extraordinário, eu não preciso necessariamente indicar o recurso para mim. Agora vamos separar um conceito aqui, que eu trouxe no livro. Depois do debate também na federação me clareou isso. Uma coisa é o recurso, outra coisa é a fonte de recursos, ok? O recurso que a gente vai chamar aqui, quais são? Os recursos são superávit financeiro, excesso de arrecadação, operações de crédito, anulação de dotação, reserva de contingência. Esse é o que a gente chama de recurso que financia o crédito. Todo crédito, pelas regras do PECASP, tem que ter a indicação de uma fonte de recursos. São diferentes. Então significa o quê? É como se eu chegasse para o Wesley, que está lá no tribunal, assim, vem cá, Feijó, o Wesley, eu preciso abrir um crédito extraordinário aqui. Assim, tá bom, qual recurso você tem? Não tenho nenhum. Eu vou abrir sem recurso. Agora onde? Mas eu vou usar a fonte 500, ou seja, a fonte 500 não tem superávit, não tem excesso de arrecadação, não tem nada, mas eu vou abrir nela e o próximo que tiver vai bater nesse crédito, ok? Agora, isso não quer dizer que é regra, gente. Né? Eu posso abrir um crédito extraordinário, a regra é sempre indicar o recurso. Mas imagine que você estivesse em situação de guerra e estão invadindo o Brasil pela fronteira e aí você disser assim, a situação fiscal está delicada, não tem excesso de arrecadação, não tem nada. Então, o general, dá uma segurada aí, que ele está atrás do crédito aqui, vamos arrumar um espaço no orçamento, tá? Não vai, você vai dizer, autoriza e depois eu vou atrás do recurso, ok? Essa é a lógica da Constituição não ter falado que o crédito extraordinário necessariamente precisa de recurso. Porque numa situação urgente, imprevisível, pode ser que você tenha que autorizar a despesa e depois vá atrás do dinheiro. Isso não quer dizer que isso tem que ser a regra. Isso não quer dizer que todo crédito extraordinário não tem que ter a indicação do recurso. Não, é bom que tenha sempre. Em casos extremos, você pode se valer disso, ok? Então, quando eu indico o recurso, superávit financeiro é o que sobrou de um ano para o outro e não está comprometido com nada. Excesso de arrecadação pode ser ao longo do exercício, nós vamos ver aqui. Operações de crédito tá bom, não tenho excesso, não tenho sobra, vou me endividar. Vou pegar o dinheiro emprestado e tocar essa obra, né? Anulação de dotação é deixar de fazer uma para fazer outra, né? Eu não vou fazer mais aquela obra que eu ia fazer, vou fazer essa outra ação, né? Reserva de contingência, na verdade está prevista no Decreto-Lei 200, é sempre bom ter, aqui tem uma discussão grande, pelo menos tinha com a federação, com os tribunais, começou no Tribunal de Santa Catarina, diz assim, entender que a reserva de contingência só é para risco fiscal. Eu não entendo isso. Ok? Reserva de contingência não é um dos fontes que pode financiar o risco fiscal, mas não está limitado ao risco fiscal. Até porque o risco é algo que pode acontecer ou não. Se eu disser que a reserva está bloqueada por risco e ele não acontecer, eu estou bloqueando uma dotação que não vai ser útil para a sociedade, vamos dizer assim, ok? Mas existia uma interpretação mais restritiva, acho que até caiu por tempo. E o outro caso é recursos sem despesa, que é o quê?
Imagine que eu mandei um orçamento pelo 1.000 de receita, 1.000 de despesa. Aí o parlamento foi lá e alterou. Aí veio para mim, chefe do executivo, opa, não gostei da alteração do parlamento, veto. Na hora que eu vetei, tinha 1.000 de receita, e essa despesa que foi vetada de 100, agora não tem mais. Então agora eu tenho um orçamento no final com mais receita do que despesa. Essa diferença é fonte para abertura de créditos especiais dos suplementários, mas com prévia autorização. Eu tenho que mandar para o parlamento para ocupar esse espaço. Ok? Então, superávit financeiro, outro ponto importante é, gente, superávit financeiro, excesso de arrecadação tem que ser apurado por fonte. Essa coisa de excesso e superávit apurado no órgão, pouco interessa. O que interessa é a fonte. Onde que vai ser executado esse dinheiro depende da vinculação da fonte. Então, hoje em dia, você dizer, o órgão tal teve superávit, o G tal teve superávit, não vale nada. O que vale é a fonte tal teve superávit ou teve déficit, ok? E aquela fonte vai ser um recurso disponível para abrir o crédito, ok? Outro ponto é, o excesso de arrecadação, ele não precisa estar realizado, né? Eu posso ter uma estimativa ao longo do ano. Então imagine, no exemplo aqui, eu tinha uma previsão inicial no ano de arrecadar 1.200. Até o meio do ano, tá? Eu já arrecadei 800. Então, 1.200 para o ano, 800 até o meio do ano. Eu não arrecadei ainda os 1.200, ok? Eu estou abaixo do que estava no ano. Mas eu fiz um estudo, uma estimativa, e o comportamento do primeiro semestre deve se repetir no segundo semestre. Então eu vou arrecadar mais 800 no segundo semestre. Portanto, no ano eu vou arrecadar 800 com 800, 1.600. Minha previsão inicial era 1.200. Sobram 400. Eu estou no meio do ano. Arrecadei 800, minha previsão inicial era 1.200, estimo 1.600 no fim do ano. Já posso abrir o crédito no meio do ano dos 400 a mais? Posso. Posso. Eu já tenho um excesso de arrecadação. Pergunta clássica em aula. Professor, mas se eu autorizar os 400 agora, e se não entrar os 400? Qual é a certeza que você tem que tinha que entrar os 1.200? Nenhuma também. Ok? Ou a certeza de uma estimativa, concorda? E aí o que você tem que fazer? Aí entra os controles do artigo 8º e 9º da LRF. Autorizei os 400, não quer dizer que você vai executar, você vai acompanhar a arrecadação e vai fazer na programação financeira, ok? Mas eu não preciso ter realizado para abrir excesso de arrecadação. Eu posso fazer, como a legislação fala, considerando-se ainda a tendência do exercício. A tendência do exercício me autoriza a abrir um crédito, mesmo não tendo ainda realizado tudo. Ok? Certo? Então esse é um outro ponto normalmente de discussão. E aqui é um ponto em que eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, né? Mas vai ser ao mesmo tempo rápido. Existe esse artigo aqui, ó. O artigo 67 diz: são vedados a transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. Né? Primeiro ponto: não existe uma regulamentação desse artigo. Por exemplo, não tem nada que defina o que é categoria de programação. Segundo ponto, acho que é um parecer de um conselheiro do Maranhão, se eu não estiver enganado, que define lá, transposição é quando altera o classificador tal, remanejamento é tal. O Enicastro acabou, parece que meio que copiando isso. Particularmente, eu sou crítico a isso. Eu não vejo nenhuma base legal para dizer, transposição é quando eu troco o classificador tal, remanejamento é quando eu troco o outro. Né? Da União, o que ela fez? Na LDO, ela meio que regulamentou isso. Ela disse o que era a categoria de programação, ok? Mas eu gosto também de interpretar os artigos buscando a essência. Qual é a essência aqui, gente? É o que está em verdinho aqui, ó. Executivo, não altere a minha vontade, parlamento.
Porque eu sou o parlamento e eu represento a vontade da sociedade. Ok? Numa democracia, quem representa a vontade da sociedade não é o chefe do executivo, é o parlamento. E o parlamento então votou uma lei dizendo, por exemplo, que tem que construir a escola no bairro de Fátima. Beleza. Então, se eu quiser mudar a escola do bairro de Fátima para Maraponga, eu estou mudando o impacto social, não estou? Então, tem que voltar lá no parlamento e dizer, tem que alterar isso aqui. E aí a pergunta-chave, quando você caminha para planejamento, orçamento e auditoria com foco em resultado, é fazer essa pergunta nos classificadores orçamentários. O que altera na visão da sociedade eu fazer essa mudança no orçamento? Então, no exemplo da escola, obviamente, tirar a escola do bairro A para o bairro B, altera. Tá? Agora, altera para a sociedade se eu vou construir a escola com dinheiro da fonte A ou da fonte B? Não. Altera se eu for construir a escola no limite do raciocínio, contratando pessoa física ou pessoa jurídica, que é o elemento de despesa? Não, eu estou entregando a escola. Ok? Então esse foco de resultado é o que eu acho que a gente tem que caminhar. A União vem tentando caminhar com isso há décadas, tá? E eu sinto que os tribunais, os estados, os municípios ainda ficam muito na forma, tá? E aí fica na formalidade do ato que alterou isso ou aquilo. Como eu falei aqui, na União existe uma diferenciação entre crédito e alteração orçamentária. Crédito, a gente já viu. Alteração orçamentária, quando a LDO por dar instrumentos infralegais para o chefe do executivo alterar o orçamento. Então, com isso, na LDO, eu tenho a prévia autorização legislativa. Né? Quer ver um exemplo? Mudou o governo agora. Também quando mudou o Bolsonaro com o Temer. Mudou o governo Lula, ele criou vários ministérios e extinguiu outro, concorda? Só que você já tinha uma LOA, meu amigo. Ou, no pior das hipóteses, já tinha um PELOA. E aí? Eu vou ter que tirar a dotação de vários órgãos, jogar para outro, para atender a nova estrutura do governo, certo? Vou ter que mandar uma lei para o parlamento de novo, uma nova LOA? Não. A LDO da União diz, o Poder Executivo está autorizado a remanejar, transpor, transferir dotações de um órgão para outro e tal, né? Desde que não altere a funcional programática, a estrutura programática, que é onde está a minha vontade de parlamento, ok? Então o que a União diz? Categoria de programação é, na essência, o artigo lá diz, a estrutura programática. É o programa, a ação e o localizador de gasto, o subtítulo, ok? Então ela resolveu com esse artigo há muito tempo, tá? Ela vai lá e diz que as categorias de programação de que trata essa lei serão identificadas no PELOA e na LOA, bem como nos créditos iniciais por programas, respectivos projetos, atividades, operações especiais e tal. E por que isso, gente? É no classificador estrutura programática que está respondendo a pergunta. Para que eu vou fazer, o que eu vou fazer, certo? A essência do que eu vou fazer. Agora, se eu vou fazer com dinheiro A ou com dinheiro B, isso não tem foco em resultado. Ok? Então, por exemplo, elemento de despesa na União não existe na LOA e não existe QDD. Vários estados, o Rio de Janeiro aboliu o QDD, Maranhão aboliu. Onde colegas do governo federal vão, normalmente faz isso. Ou seja, elemento de despesa não tem foco em resultado. Ok? E aí você flexibiliza esse crédito. Não quer dizer que você vai abandonar aquele classificador. Você vai flexibilizar. Olha, quem altera do 30 por 36, por 40 e não sei o que, tudo na União? O gestor no próprio CIAF. O gestor, não precisa nem de portaria nem de nada. Ele recebe o orçamento no elemental e pode trocar o elemento. Por quê? Isso não tem foco em resultado. E quem sabe qual é o elemento que tem que gastar? É o cara da ponta. Uma vez tinha um município, capital, que eu perguntei para o rapaz que era responsável pelos QDDs, pelos decretos, assim, quantas vezes o cara lá da ponta pede para você alterar o elemento e você diz não? Quase nunca. Óbvio. Eu sou um burocrata de plantão, carimbador de decreto aqui. Aí o ESB me pede assim, eu preciso trocar para o elementar. Não, você não precisa. Eu tenho certeza que você não precisa, porque eu estou aqui no gabinete, você está na ponta. Óbvio
porque ele sabe que precisa, né? E isso não vai alterar o resultado da política pública, pessoal. Ok? O que eu tenho que saber pode te levar ao poder. Não é desejável que o ter leve ao poder, mas é inadmissível que o poder te leve ao ter. Então, obrigado pela oportunidade, Wesley. Obrigado, pessoal.